Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal @viviporaí_milhas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito interessante e foi um assunto que um seguidor me perguntou. Ele veio conversar comigo sobre isso. Como os brasileiros que moram fora do Brasil podem acumular milhas e emitir passagens aéreas com milhas nos programas de fidelidade brasileiros. E aí, será que isso é possível? Eu sou Vivi Húngaro e o tema da aula de hoje é como os brasileiros que moram fora do Brasil podem acumular milhas e emitir passagens aéreas com milhas nos programas de fidelidade das companhias aéreas brasileiras. Eu vou te mostrar que sim, que você pode sim acumular suas milhas e sim, você pode emitir suas passagens aéreas com milhas em uma infinidade de companhias aéreas internacionais, emitindo com as suas milhas da Latam, Smiles e Azul. Tá ok? Vamos entender isso? Vamos comigo? Então vem. E se você achar que esse conteúdo gera valor para você, curta, compartilhe, deixe o seu like, toque o sininho para receber todo domingo vídeo novo aqui do canal, tá ok? Vamos nessa! Bom, pessoal, para a gente começar esse vídeo eu preciso te falar que existem alguns requisitos para isso, claro, né? Porque nós estamos falando de dois mercados, um mercado exterior e um mercado nacional. E a internet, ela é regionalizada também. Então, para você acessar esse mercado brasileiro, dessas companhias aéreas brasileiras, você precisa sim ter um CPF regular aqui no Brasil, tá ok? Seu CPF tem que estar certinho, se você saiu, mas está declarando o seu imposto de renda, enfim, tá com tudo ok aqui no Brasil. E você precisa também de um número de telefone brasileiro, por conta do WhatsApp, por conta dessas confirmações de código que eles mandam. Por exemplo, a Livelo, ela sempre manda o código no seu celular. Então, o cadastro nesses programas, eles exigem que você tenha o seu CPF regular e que você tenha um número de telefone brasileiro, tá? Lembrando que o número de telefone não precisa ser seu, pode ser de um amigo, de algum parente seu, tá ok? E aí, vocês precisam ter acesso ao site brasileiro, tá? E aí, o que eu entendo muito pouco disso, porque eu nunca fui a fundo, mas eles falam que o VPN é esse programa que permite que você tenha acesso às lojas brasileiras. Então, esse VPN, ele é pago, tem alguns planos, eu acho, VPN, e ele permite que você acesse as lojas brasileiras. Além disso, presta atenção, você vai comprar pontos, vai emitir passagens, mas vai pagar taxa, você vai precisar de uma conta com cartão de crédito brasileiro. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu tenho. O C6 é um banco virtual e ele entrega o cartão de crédito virtual também. Então, ele resolve super bem essa situação, mas existe uma infinidade de outros bancos que são bancos virtuais e que também entregam, né, o cartão de crédito virtual, ou mesmo o cartão físico brasileiro, para que você, em alguns programas desses, você vai precisar do cartão de crédito brasileiro para fazer a sua compra. Então já fica essa informação aqui, que é uma informação super importante. Agora vamos para acúmulo de milhas, né? Mas Vivian, como que eu faço para acumular minhas milhas? Eu vou comprar na Amazon, aí vai entregar na Amazon daqui? Não, não vai. Todas essas lojas de departamentos, de utilidades, elas não vão entregar os produtos aí no exterior. Então isso já está fora da sua possibilidade, não tem como. Mas o que nós temos? Gente, lembrando que são programas de fidelidade dos bancos, Livelo, Esfera e C6, tá? Os três que eu conheço. E os programas das companhias aéreas brasileiras, Azul, Latam e Smiles. Então, dentro de todos esses programas de fidelidade, você tem serviços de viagens. Eu vou dar um exemplo aqui. O que a gente mais usa, que a gente vai falar mais pra frente. A questão das passagens aéreas. Emissão de passagens aéreas. Tanto com pontos nesses programas dos bancos, como com milhas, tá? Aluguéis de carro.
Hospedagens no mundo todo, gente. Eu comprei as minhas hospedagens na Grécia, no hotéis.com, acumulando pontos dentro do Clube Livelo. Passeios. Semana passada, a Livelo e a Esfera estavam com uma promoção com o Decolar.com para compra dos ingressos da Disney. Então, todos esses serviços, que são serviços relacionados a viagens, seguro de viagem, tem lá também, tá? Todos esses serviços relacionados a viagens, você consegue fazer a compra dentro desses programas de fidelidade, acumulando milhas, ou mesmo você consegue emitir esses serviços com milhas se você já tiver milhas suficientes para isso. E aí, preste atenção, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou comprar então a minha hospedagem para acumular milhas. Legal. Qual que é a minha sugestão sempre? Faça essa compra nos programas dos bancos, porque lá você vai acumular pontos e aí você vai empilhar qual estratégia? A estratégia da transferência bonificada. Aí sim você manda para sua companhia aérea ganhando o bônus de transferência, tá ok? Então eu daria preferência e dou preferência sempre e falo aqui no canal sobre isso sempre para as compras pontuando dentro dos programas de fidelidade dos bancos para que eu possa ter a opção da estratégia da transferência bonificada. Porque quando você vai comprar, por exemplo, você comprou uma hospedagem, eu fiz essa compra ano passado do aluguel de carro dentro da Latam. Então eu gerei milhas Latam. Quando eu gero as milhas na companhia aérea, eu já não tenho mais mobilidade. Ela fica estática ali dentro. Aí ela já está pronta para sua destinação final, que é aquilo que eu sempre explico no canal. Tá ok? Eu comprei para uma série de questões que para mim naquele momento era a melhor opção. Que eu já vou abrir para vocês. Era a questão do seguro, que eu precisava realmente de um seguro total e a melhor seguradora ela estava lá e eu achei que era a melhor opção. Por conta disso, todos esses serviços estão disponíveis tanto nos programas de fidelidade dos bancos quanto nos programas de fidelidade das companhias aéreas e com eles você consegue sim acumular milhas comprando esses serviços ou pagando esses serviços com milhas. Agora, eu vou falar da estratégia que talvez seja a principal estratégia para vocês. É a compra de pontos. Você pode fazer a compra de pontos, né, nesses programas de fidelidade dos bancos, ou você já pode comprar direto as milhas das companhias aéreas. Gente, presta atenção, eu vou fazer aqui um parênteses para vocês. Ao longo de todo o ano, tanto os programas do banco, Livelo, Esfera, C6 não tanto, C6 eu não tenho muito conhecimento, mas Livelo e Esfera para Ibéria e as companhias aéreas Azul, Latam e Smiles, ao longo do ano, elas têm uma série de promoções de compra de pontos com desconto. Normalmente, essas promoções, elas já estão associadas a alguma transferência bonificada, quando é no Clube Livelo, por exemplo, mas o fato é que sempre que você tem essas compras de pontos, você vai ver lá a estratégia de compras no carrinho. E aí, quando você aplica essa estratégia de compra de pontos no carrinho, pelo menos as últimas que eu vi, aqueles milheiros que chegavam nos melhores valores, sempre estavam atrelados à estratégia de compra de pontos no carrinho. Você consegue um milheiro muito, muito barato. Olha só, para vocês terem um exemplo, na semana passada a Azul estava com uma estratégia de compra de pontos no carrinho. O milheiro da Azul não chegava a R$12. Então, pessoal, ao longo do ano, você ainda faz essa compra no cartão de crédito e você parcela em 10, 12 vezes, sabe? Ainda tem essa condição. E aí você pode acumular as suas milhas ou pontos que você vai fazer a transferência bonificada para a companhia aérea, mas num milheiro muito, muito em conta. E aí, pessoal, eu preciso fazer um alerta para vocês, porque é uma coisa que eu não costumo falar aqui no canal, mas que eu tenho sido muito perguntada. Presta atenção, você que está aí no exterior. Por que eu vou ir comprar uma milha no balcão de milhas
Se eu posso comprar os meus pontos com a transferência bonificada, compra de pontos no carrinho e chegar essas milhas da minha companhia aérea para fazer a minha emissão, no milheiro a R$12, por exemplo, da Azul. A Smiles essa semana ela está com o milheiro a R$20, que está caro, mas a tendência da Smiles está sendo subir ultimamente. Estava 17, 18 na semana retrasada. Essa semana eles estão com uma campanha de bônus de 300%, de 210 a 300%, mas está chegando a 20, para mim está saindo a R$20. Achei caro. Mas para que você vai comprar milhas no balcão de milhas se você pode gerar as suas milhas num valor, o seu milheiro num valor muito bom? Porque, gente, presta atenção, quando você vai comprar milha no balcão de milhas, veja, essa milha que você está comprando, ela é de um CPF. E ele não é uma compra e venda. Eu vou usar essa palavra porque é verdade, não é legal. As companhias aéreas não permitem isso. Elas não autorizam as vendas de milhas. Então, o que você faz? Esses balcões, eles vendem a milha de uma outra pessoa para você. Quem garante que essa pessoa não vai cancelar essa emissão? Isso já aconteceu. Então, pessoal, esses balcões de milha, eles estão à margem da legalidade. Eu preciso falar isso para vocês. Eu sou advogada, eu sei que inclusive as companhias aéreas, quando elas identificam as pessoas que estão fazendo essas vendas, elas cancelam a conta no programa de fidelidade, porque elas não autorizam essa prática. E para que você vai ir para um balcão de milhas comprar se você pode comprar seu ponto direto no seu CPF? Eu não indico balcão de milhas, muitas pessoas vêm me perguntar isso e a minha pergunta é essa: para que você vai fazer esse tipo de negócio se você pode entrar na promoção? Semana passada, você vai voar com milhas da Azul? Entra, espera uma boa promoção, tem várias ao longo do ano e compra a quantidade de milhas que você quer, pagando R$12 o milheiro. Entende? É isso. E a compra de pontos é sim a melhor estratégia para quem está fora do Brasil. Porque pode ser que você consiga muito pouco acúmulo apenas com hospedagem, com aluguel de carro e com passeios. Exceto assim, por exemplo, passeios da Disney, como esses bilhetes são muito caros, você vai ter um acúmulo robusto, que vai te garantir uma viagem, né? Então, no mínimo, você compra esses passeios acumulando milhas, tá? E se você viajar muito, vai alugar muito carro, vai ter muita hospedagem, aí sim isso vai se tornando um acúmulo robusto, aí sim. Mas para quem quer aquela viagem uma vez por ano, compre as suas milhas durante as promoções no seu CPF, com milheiro baratinho e emita a passagem tudo certinho, fazendo tudo como manda o figurino. Essa é a linha aqui do canal e é isso que eu ensino. Eu ensino a acumular e a emitir. E se você não tem como fazer o seu acúmulo robusto, faça suas compras de pontos, pagando o milheiro bem baratinho. Para finalizar, vamos tratar das emissões. Gente, presta atenção, o avião que sai do Brasil, ele retorna para o Brasil. Então, se eu tô indo ou se eu tô voltando, dá na mesma, tá? Então, toda a rota que vai é essa rota que vem. Agora, tem um detalhe. Você tem um destino que você quer executar? Abra o Fly Connection, estude essa rota dentro do Fly Connection e aí sim você veja qual a companhia aérea que opera aquele trecho. Por quê? Porque quando você localiza a companhia aérea, se ela já for uma brasileira, ok, tá resolvido. Mas se for uma outra companhia internacional, o que você vai fazer? Aquela pergunta que eu sempre faço no canal. Essa companhia aérea internacional é parceira de alguma companhia aérea brasileira? Normalmente, sim. Qual delas? A resposta você vai buscar, pesquisando as parceiras. Quais são as companhias aéreas parceiras da Latam? Quais são as companhias aéreas parceiras da Azul? Quais são as companhias parceiras da Smiles? Ali você vai achar a resposta. Sabendo essa resposta, você já sabe que o seu acúmulo vai ser naquele programa de fidelidade. Então, o que pode acontecer, que é o que eu indico, você vai fazer o seu acúmulo no Livelo, Esfera, Átomos, depois esses pontos vão para a companhia aérea do seu interesse. Então, é a Smiles? Elas vão para a Smiles. Eu, por exemplo, estou executando a estratégia da África toda baseada na Smiles. Então, eu mando tudo para a Smiles, para as minhas emissões. Bom,
Então você entende a importância de você saber pesquisar a sua rota. Eu faço isso em todas as aulas aqui do canal. Pesquise a sua rota, identifique a companhia aérea, porque esse caminho ele vai te levar até o seu acúmulo. E aí você vai começar o seu acúmulo para executar a sua estratégia. Você vai ter tempo de estudar a sua estratégia, porque aí você já sabe o que você vai executar. Então você vai lá nos vídeos do canal que são ligados àquela companhia aérea, ou àquela estratégia, ou aquele continente, ou aquele país. Nós temos já um compilado grande ali de aula, viu? E caso você tenha alguma dúvida, algum destino que você queira que eu execute, coloque aqui nos comentários, porque é com base nessa interação que eu crio as nossas aulas. Então, você consegue emitir com todas as parceiras. Então, todas as parceiras que são parceiras da Azul, eu consigo voar com milhas da Azul. Todas aquelas parceiras que são da Latam, eu consigo voar com as milhas da Latam. Todas as parceiras da Go Smiles, eu consigo voar com as milhas da Go Smiles. Por isso que você vai precisar fazer esse estudo de rotas até você chegar nessa parceria. Depois você vai para a estratégia de emissão, né? Aí você vai ter tempo, enquanto você está acumulando, de estudar a sua estratégia de emissão. Para quem ficou comigo até o final, eu trouxe 2 bônus. Filé, gente. Bônus da Vivi. Bônus 1. Presta atenção. Fique atento, principalmente o país que você está, qual que é o hub, qual que é a companhia aérea, porque todos esses programas de fidelidade, eu vou falar todos, mas todos é uma palavra muito forte. Pesquise esses programas de fidelidade, veja aquele que você tem interesse em voar, o que é da sua região, e veja se esse programa de fidelidade tem as compras pontuadas, porque, gente, do mesmo jeito que nós temos aqui com a Latam Smiles Azul, com a Livelo, com a Esfera, com o Atomos, nós temos no Advantage, nós temos no British, na Ibéria. Então são shoppings que tem lá dentro e que você consegue sim fazer as suas compras pontuadas, gente, dentro dos programas internacionais. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que nós brasileiros não conseguimos, porque para que a gente possa acessar os programas internacionais, basicamente a gente tem que ter cartão de crédito com limite muito alto, entendeu? Então não é todo mundo que tem acesso, então são steps, né? A gente vai subindo e vai conquistando, né? Cartões melhores e tudo mais. Mas para vocês que estão aí, conheçam os programas de fidelidade, pesquisem, porque eles têm lojas e alguns têm lojas muito boas. E bônus 2, gente, a Latam, ela tem uma política de preço que é muito peculiar dela. A gente sempre fala aqui no canal, se você pegar um destino que parte do Brasil para a Europa ou do Brasil para Estados Unidos, é muito mais caro do que um destino que parte da América Latina para a Europa ou para os Estados Unidos, por exemplo. Eles separaram o Brasil da América Latina e oneraram o valor das nossas passagens. As nossas passagens são mais caras. E isso se repercute em tudo. Se você for fazer uma busca do Brasil para vários destinos, a tabela comercial da Latam é muito mais cara. Se você fizer a busca, para você vai ser mais caro. Agora, se seu amigo mora lá em Londres, aí ele vai fazer a pesquisa, a tabela comercial dele é muito mais em conta, é muito mais barato. Então, presta atenção. Eu não sei se o país que você está tem o site da Latam. Você vai ver, alguns países têm Latam, tá? Tem site da Latam. Você consegue ter ali. Mas faz essa pesquisa, por quê? Porque aí você consegue, depois que, claro, né, gente, você já tem o cadastro, né? Eu acho que eu não falei no começo, mas cadastro em todas, né? Tanto, não é pago, é gratuito. Mas, por exemplo, a gente sabe que, quer ver, deixa eu ver se eu vejo aqui, Itália, nós sabemos que tem, Estados Unidos tem, tá? Então, assim, vai tateando isso. E se no seu país tem, você liga na Latam, pede para migrar a sua conta, dizendo que você mudou para o país, ela vai levar a base da tua conta para esse país, e aí você consegue fazer essas emissões nesses valores muito, muito, muito melhores. Agora tem um detalhe, presta atenção. Isso só vai ser vantajoso se você for emitir em tabela comercial, tá? Porque a tabela comercial, ela muda absurdamente.
Se for em tabela fixa, não compensa. Por quê? Porque quando você manda a sua conta para internacional, você perde aqueles bônus de transferência. Todas as campanhas de transferência de pontos bonificadas para a Latam, dos bancos, dos cartões, ela tem bônus de 30% a 35%. Só que quando sua conta é internacional, você não recebe o bônus, você só vai receber os pontos em forma de milhas que você enviou, não recebe o bônus. Então, para emitir em tabela fixa, não compensa perder esses bônus. Mas, se for emissão em tabela comercial, a diferença é tão grande que vale a pena. Esse é o meu bônus topzinho. Em resumo, gente, se você mora aí fora, é possível sim você acumular milhas e emitir passagens aéreas e milhas, inclusive outros serviços emitirem milhas também, nos programas de fidelidade das companhias aéreas brasileiras. É possível sim. Mesmo com companhias aéreas internacionais, você tem acesso aos voos dessa companhia com as milhas brasileiras. Então, você consegue sim acumular e você consegue sim fazer a emissão, tá ok? Você consegue não só acumular as milhas, mas você consegue também emitir esses serviços em milhas. Para isso, é como eu falei, você precisa ter o CPF, você precisa ter o WhatsApp, um cartão de crédito brasileiro, você tem que se cadastrar em todos esses programas para que você consiga o quê? Utilizar os serviços de viagens todos para acumular, tá ok? Para acumular esses pontos e aí sim conseguir fazer a utilização desses pontos e milhas na forma de serviços de viagem, como emissão de passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carros e passeios. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e indique para aquele seu amigo ou familiar que mora fora do Brasil e que precisa ter acesso a essa informação. Não esquece de tocar o sininho para todo domingo você receber o vídeo novo aqui do canal. Eu te espero no domingo que vem no nosso próximo vídeo. Um beijo da Vivi. Tchau!